Está iniciando agora mais um programa Top Esporte, transmitido pelo canal 15 da NET Fortaleza Multiplay, pela Alares e pela Com Brasil para todo o Brasil. E também através do YouTube, topsport.top para todo mundo. Temos na bancada o nosso querido amigo Divac, responsável pelo TI, diretamente lá da cidade de Fortaleza. Temos também Ronaldo Passos, diretamente de Caruaru, e o nosso querido Ayrton, que está nos controles da televisão do canal 15 da NET Fortaleza. Aqui quem lhes fala é Renan Corrêa, diretamente de Orlando, Estados Unidos. Nossos convidados de hoje são o professor João Everton e Rafael Lucena, grandes convidados. João Everton, pós-graduado em gestão esportiva, técnico de halterofilismo e atletismo paralímpico. Também é árbitro das modalidades paralímpicas, inclusive um árbitro internacional. Atua na Prefeitura de Caruaru, na gerência de paradesportos. É também coordenador dos Jogos Municipais de Atletismo da cidade de Caruaru. E o nosso grande e querido amigo Rafael Lucena, para-atleta na modalidade de atletismo, nas provas de lançamento de disco e arremesso de peso. Rafael é campeão brasileiro de arremesso de disco. Quebrou o recorde brasileiro por 3 vezes. Primeiro convocado no ranking nacional em 2023 e 2025. É o primeiro colocado no ranking nacional. Em 4 anos de carreira, mais de 25 medalhas. É isso aí, são os nossos convidados de hoje, Divac e Ronaldo. E aí, Ronaldo, eu deixo a palavra para você fazer a primeira pergunta aí diretamente de Caruaru. Olá, boa noite a todos os ouvintes aí do Top Sport e os convidados é, e o Rafael, né? E também uma boa noite aí para o Divac, nosso técnico aí, nosso expert, e o Renan, nosso diretor lá, fala diretamente de Orlando, né? A pergunta inicial vai para o meu amigo aí, o João, né? O professor João. Professor João, como foi aí essa questão do Rafael Lucena? Ele procurou vocês, você o descobriu, um potencial nele? Como é que foi essa história aí e aproximou vocês dois na questão do esporte paralímpico? Boa noite, pessoal. Pessoal, como eu conheci Rafael, tá? A gente se conheceu através da Apodec. Rafael já era atleta, já da Apodec, tá? Eu ainda era estagiário, comecei a fazer um curso que a gente tem na faculdade da SES, a gente tem um curso de extensão que é chamado ProTed. Lá eu fazia extensão de atletismo, tá? Atletismo paralímpico, e também outras modalidades que a gente tinha lá de modalidades adaptadas. Daí nisso, no atletismo, eu conheci Rafael e conheci os outros atletas da Apodec. Comecei a dar uns treinos a esse pessoal lá, e depois de algum tempo eu virei técnico da Apodec de atletismo. Daí sim, eu e Rafa, a gente começou a ter mais um contato, ter mais treinamento. Daí hoje, Rafael é o que é, graças tanto ao que ele procura, tanto essa vida de atleta que ele tem, tá? Porque atleta é 24 horas, tá bom? 7 dias na semana. É, como é que eu posso dizer assim? Rafael, ele corre muito atrás disso. Então, às vezes era no horário de almoço que ele ia lá treinar, então a gente poderia ter esse contato, mas era no horário de almoço dele, não é isso, Rafael? Daqui a pouco ele fala. Que ele assim, tinha 1 hora, ele ia lá, treinava 1 hora e já voltava pro trabalho. Ok. A pergunta agora é para o Rafael Lucena aí, né? Rafael, boa noite. Eu gostaria de saber de você, com essa sua ascensão rápida, né? Claro, você tem em mãos aí um professor muito capacitado, que é o professor João, né? E eu gostaria de saber de você quais são
as suas metas para os próximos, já que você tem uma carreira curta, né, de 4 anos, eu vou botar aí uma previsão aí nesses espaço de 2 anos. O que é que você tem em mente em termos de participação em resultado? Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço o convite aí, né, do Ronaldo, Renan, Fernando. Prazer estar conversando com vocês aqui. Bom, como você bem frisou aí, é uma carreira de 4 anos, né? Então, meu próximo objetivo é chegar em um patamar a nível internacional, né? A gente que vem trabalhando forte diariamente para poder alavancar essa marca, principalmente no arremesso de peso, né? A minha classe é da classe F35, então a minha classe só tem prova paralímpica no arremesso de peso. Então a gente tem que alavancar essa marca aí. Minha marca atualmente é 11 metros e 43 centímetros. Eu preciso subir essa marca para mais de 13 metros. Então, nesses próximos anos, inclusive esse ano, a meta é ultrapassar os 12 metros, a barreira dos 12 metros, que tem sido uma tarefa muito difícil, né? Que a gente tem aí diariamente se dividido entre várias tarefas diárias, né? Mas com treino, dedicação, constância, com certeza a gente vai chegar até o final do ano nesses tão sonhados 12 metros e para 2026 a meta já é beirar ali os 13 metros para poder estar ali na casa do top 9, top 8 do mundo. O Rafael, queria lhe fazer uma Ok. pergunta. Você, em 2024, você foi recordista brasileiro no lançamento de disco na classe F35. E pelo que eu procurei sobre você aqui, diz que você atingiu a marca de 38 metros e 40 centímetros em Recife. É isso mesmo? Pois eu já estava numa batalha muito grande assim para conseguir a quebra desse recorde brasileiro desde uma de 2022, né? 2022 a minha marca foi 28 metros e 48 centímetros. Já no ano 2023 eu subi essa marca para 34 metros e 61 centímetros. E logo em seguida, no ano de 2024, pela primeira vez eu consegui a quebra do recorde brasileiro, que era de um atleta do Mato Grosso do Sul. Era uma marca de 36 metros e 32 centímetros. E eu consegui a marca de 36,61. Pela primeira vez, quebrei o recorde brasileiro. É, Isso no dia 6 de abril de 2024. Quando eu fui para o Campeonato Brasileiro, ao final do ano de 2024, no dia 7 de dezembro, eu consegui a quebra do meu próprio recorde brasileiro lá no Campeonato Brasileiro, onde eu me consagrei campeão brasileiro e mais a quebra do recorde brasileiro e mais a quebra do recorde da competição, né? Então, foi uma competição muito marcante na minha vida nesse último Campeonato Brasileiro, agora de 2024. E agora, recentemente, no dia 31 de maio, né? Que inclusive a gente conseguiu aí a terceira quebra do recorde brasileiro, que tipo em São Paulo eu consegui subir o recorde para 37,45. Então, de 37,45 agora no meet em Recife eu subi para 38,40. Então, graças a Deus e a muito trabalho a gente vem nessa crescente aí, também com o auxílio do nosso professor João Everton, que vem nos auxiliando aí diariamente, então nos instruindo da melhor forma possível para a gente conseguir esses ótimos resultados. E me conta uma coisa, fala aí para os nossos telespectadores do canal 15 da NET de Fortaleza e pelo YouTube também, o que que quer dizer classe F35? Bom, o atletismo paralímpico ele é dividido por graus de deficiência. Então, cada atleta, dependendo do grau de deficiência dele, ele vai se enquadrar numa classe. A minha classe é F35, há limitações nos dois membros inferiores. Então, eu me enquadro na classe F35. Então, tipo, um amputado, um exemplo, da perna do joelho para baixo, ele vai se enquadrar na classe F64. Já um amputado do joelho para cima é F63. Uma pessoa que tem deficiência só nos pés, nos membros dos pés, então já vai para F43. Então, cada numeração representa um tipo de deficiência. Ok, Divac, está com você a bola.
Boa noite, professor. A bola não, né? O peso, né? É o peso. Boa noite, professor. Conta essa tua experiência internacional com arbitragem. Vamos lá. Foi a partir da bocha, tá? Da bocha paralímpica, não é do atletismo, tá? Trabalho com bocha desde 2019, tá? Inclusive a Apodec, em que eu também sou técnico de bocha lá, a gente já é o segundo ano consecutivo campeão regional Nordeste, tá? Associação. Então a gente tem um trabalho de bocha, eu posso dizer assim, mais forte do que o atletismo e o halterofilismo que a Apodec oferece, tá? Devido a o que a gente vem ganhando, tá? Por exemplo, em Pernambuco, aqui a gente tem a APA, que representa não só Pernambuco como o Brasil, tá? No atletismo paralímpico é gigante, tá? Mas aqui no Nordeste, quem representa a bocha está sendo a Apodec, tá? Nesses 2 últimos anos. Vai ter um regional daqui a 10 dias em Recife, tá? Vê só, além de ser técnico, eu trabalho mais arbitrando a bocha, tá? A gente teve alguns eventos. 2022 eu participei do Mundial de Bocha, que foi no Rio de Janeiro, tá? Lá veio mais de 23 países. Ano retrasado, a gente foi para Fortaleza para uma Copa Mundial também. Lá a gente teve em torno de 19 países. E esse ano a gente teve o primeiro Mundial de Jovens, tá? De Bocha, que aconteceu lá em Curitiba, foi poucos países porque a bocha jovem ainda está iniciando, tá? Foi o primeiro pontapé da bocha, adaptada, que contou com cerca de 5 países apenas, tá? Mas como está iniciando e é como para jovens, tá? Então os outros países ainda estão encaminhando essa base da bocha, tá? Mas aí nisso, é claro, linguajar da competição tem que ser em inglês, tá? Então todo mundo tem que se comunicar de uma certa forma para poder ter para a competição poder fluir de maneira mais correta, tá? E Qual? me diz uma coisa, ô João, quais os seus principais desafios como técnico paralímpico? Vamos lá. Assim, não só o meu, mas eu creio que de muitos técnicos, é conhecer primeiro o indivíduo, tá? Como a gente conhece o indivíduo em outras modalidades, tá? A gente não pode dizer que é uma receita de bolo, tá? Mas para a pessoa com deficiência, a gente tem que entender o que é a lesão dela e como ela está com a funcionalidade diante daquela lesão. Por exemplo, se a gente, quando tem uma dor no joelho, a gente não manca um pouco, quando tem uma dor no tornozelo, a gente não manca um pouco de um lado. Só que essa pessoa com deficiência, ela tende a mancar diariamente. Se for uma lesão no joelho, uma amputação, então eu tenho que ver qual foi a forma que o corpo dela se adaptou para ela poder fazer as atividades dela. Com essa forma que o corpo dela se adapta, eu vou trazer atividades, por exemplo, de Rafael. Rafael tem pouca mobilidade de quadril. No atletismo, a gente vê o pessoal girando no convencional. A gente vê o pessoal tendo giros, tá, para poder colocar mais velocidade no implemento. Como o Rafael não tem mobilidade de quadril, é um pouco reduzida, ele tem, mas é um pouco reduzida. Um pouco não, muito reduzida, tá, devido à lesão. Então a gente tem que adaptar outras formas, tá, para trazer, como é que eu posso dizer assim, uma melhor performance, uma melhor técnica dentro da funcionalidade dele. Então a gente vai testando. Todo dia a gente testa coisa, ó, Rafael, faz assim, assim, assim. Ele já tem a base dele, a base técnica dele, de movimentação de tudo, mas a gente ainda faz testes. Porque às vezes eu posso estar esquecendo algo, tá? Por exemplo, uma técnica lateral. Ele pode estar usando uma musculatura, tá? Que não deveria ser usada no convencional, mas para ele é usada para ajudar a potencializar a técnica que ele tem. Então são coisas que não são receitas de bolo. A gente tem que ir mais, como é que eu posso dizer assim, mais para a prática. A gente já tem uma teoria, quando ele vem com a lesão, a gente sabe o que é, a gente sabe o que afetou, o que não afetou e o que pode dar o resultado. Mas a gente tem que fazer mais prática para descobrir quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do indivíduo. Ok, bora de vaca. Mais alguma de vaca aí? Rafael,
como é o teu treinamento na academia? O que tu foca mais em termos de força na academia? Bom, na academia a gente, como você falou aí, a gente tem que trabalhar mais força, ganho de força, né? A gente precisa trabalhar exercícios principalmente de empurrada, né? Porque o peso, o arremesso de peso, ele sai daqui. Então, quanto mais exercício de empurrada a gente trabalhar aí com ganho de força, isso vai ser refletido em resultado positivo para o campo quando a gente estiver lá no arremesso, né? Também a gente trabalha exercícios específicos, simulação de arremesso na polia, simulação de arremesso movimentando uma barra para cima, trabalha muito core também, a região do core, porque tem que ter um controle de core e uma estabilidade também para poder ter um certo equilíbrio na hora do arremesso, né? Como o João acabou de citar, a gente tem uma certa limitação de quadril, então se a gente der uma estabilidade melhor e fortalecer o core, a gente vai conseguir trazer melhores resultados. Então, é um conjunto, né? A gente aplica o trabalho na academia, focando 100% na prática do arremesso, do lançamento. Então, meu objetivo é só força e velocidade, porque o atletismo, ele tem aquela questão de força explosiva. A gente precisa ter força, mas também tem que ter velocidade, são movimentos rápidos. Então, a gente tem que aprimorar esses treinos, tanto na academia quanto treinos práticos. Então, a gente precisa fazer um conjunto para poder ter esse ganho eh, real no campo, né? Que é o meu principal objetivo. Ronaldo, A pergunta agora vai ser para o professor João Everton aí. Professor, é o seguinte, nós sabemos das dificuldades que todo treinador principalmente, vamos supor, futebol, futebol de salão, o cara tem um campo, tem a quadra, todo canto tem uma trave e uma bola. Mas o atletismo, e o atletismo paralímpico, principalmente, deve ter dificuldades para arrumar um local. Onde é feito esse treinamento com o João e também com outros atletas que, conforme o senhor colocou aí, né? Onde é feito, né? E se tem o apoio. Você pode citar nomes também, não tem problema de prefeito, de secretário de contas, e quando o programa está aberto aí para justamente fazer esses agradecimentos aqui, e o momento é esse também. Vamos lá. Para a gente ter uma aula de atletismo, um treinamento de atletismo, a gente precisa de duas coisas. Uma é o material, se for provas de campo, tá? E segundo é o local, tá? Então, a Podec, antes da gente ter o centro, o complexo esportivo aqui de Caruaru, que agora tem uma pista de atletismo, tá? Antes disso, antes de ter essa pista, a gente treinava em um campo de futebol assim de amador, entendeu? Aquele campo de terra, totalmente assim, é, inclinado. Cara, pronto, Rafael, só um exemplo aqui. Rafael fazia, por exemplo, 9 metros no peso. Quando ia para a competição, era 9,20, 9,30 por causa que esse campo era inclinado. Então ele já ganhava só porque estava treinando em um campo inclinado, para vocês terem ideia como o campo era, tá? Então a gente treinava em um campo que é de frente à associação, tá? Campo de terras, cheio de buraco, mas a gente treinava, tá? O importante era o treino. E Rafael foi recordista treinando em um campo assim, tá? Agora que veio a pista de atletismo, graças à governadora Raquel Lira, ao prefeito Rodrigo Pinheiro, ao secretário Edson Leonel, que trouxe verbas para o município, tá? E conseguiu construir essa pista de atletismo aqui, tá? E claro, reformou todo o complexo esportivo, que lá tem piscina, quadra e muitas outras atividades, tá? Na pista a gente tem medidas oficiais, a gente tem um piso para a pista de corrida, é, internacional, tá? Então a gente tem implementos profissionais. Na associação a gente conseguiu também adquirir implementos oficiais, mas de acordo com os editais do município de Caruaru, tá? É, editais públicos, tá? Que qualquer associação pode concorrer. A gente concorreu, ganhou o edital, mandou toda a licitação e conseguiu alguns materiais oficiais para fazer esse treinamento no campo de areia, tá?
Depois que a gente vai lá para o complexo que inaugurou ano passado, tem aí cerca de 1 ano e 3 meses que foi inaugurada essa pista de atletismo, tá? Então a gente lá tem o que a gente tinha 2, 3 materiais, agora a gente tem 5, 6 para poder estar treinando. Então, assim, tempo que a gente gastava de arremessar um peso, buscar o peso, voltar a arremessar de novo, a gente diminuiu drasticamente, porque eu precisava lançar 2 pesos e ir lá buscar. Agora não, agora eu tenho 6, 5, 10 para poder arremessar e depois ir lá buscar. Então isso já vai ajudando no treinamento, porque é menos tempo sem treinar, menos tempo porque eu tenho mais implementos. Eu não preciso fazer o arremesso e ir lá buscar toda hora, tá? Então eu tenho mais implementos oficiais, eu tenho uma pista legal, então eu tenho dimensões de espaço corretas, tá? Então o atleta antes, eh, na área de lançamento, se distanciava. Eu tenho um atleta que se distancia, se distanciava demais, tá? Para poder fazer um arremesso. Agora não, agora ele sabe que dentro da área de arremesso tem aquele diâmetro correto. Então ele consegue se posicionar melhor. Ele consegue ir para uma prova, para outro município, tá? E se posicionar de forma correta. Por quê? Porque segue um padrão. Toda prova que a gente vai fazer, a gente está no mesmo, o mesmo ambiente, são as mesmas medidas. Então a gente tem como ter um treinamento mais fidedigno à realidade da competição. É isso aí, pessoal. O Top Esportes está Rafael, sendo transmitido diretamente para o canal 15 da NET Fortaleza, Multiplay, Alares e Com Brasil para todo o Brasil, e também pelo YouTube, que vocês estão vendo também ao vivo aqui no YouTube, pelo topsport.top. E eu pergunto aí pelo meu querido amigo aí, Rafael Lucena, o grande campeão brasileiro com 29 anos. Rafael, você já foi convocado para a seleção brasileira? Bom, Renan, ainda não, né? Como eu tinha falado no início da nossa conversa, para mim chegar na seleção brasileira, atualmente eu só consigo chegar no arremesso de peso, tá? O disco ele não abre para provas internacionais. Por quê? Porque tem mais atletas praticando peso do que disco a nível mundial. Então, o Comitê Paralímpico Brasileiro não, Comitê Internacional, ele seleciona algumas provas de cada classe. Um exemplo, a minha classe F35 só abre para provas internacionais o, o peso. Aí a classe F36 também só o peso. Já a classe F56 já abre o disco. Então, a minha classe só abre o arremesso de peso. Hoje, minha marca me enquadra na 16ª colocação do mundo. Eu precisaria subir aí essas marcas para pelo menos o top 10 do mundo. quantos degraus aí? Você queria Oi? subir para chegar. Eu teria que chegar no top 10, ou seja, eu preciso ultrapassar a casa dos 13 metros para ficar ali na casa do top 10 do mundo. Então a gente está batalhando para chegar nos 12 e Pronto, depois focar nesses 13 metros para poder entrar no radar da seleção brasileira, né? Para vocês terem uma noção, nem o pronto. primeiro Aí tá. colocado do país ainda ele foi convocado pela seleção brasileira para participar de alguma competição. Então não é uma tarefa fácil, é muito acirrada, é selecionada a dedo, então a gente precisa melhorar a nossa performance no peso para chegar nesse patamar internacional. Entendi. Então aí, ó, tá aí feito o desafio aí pro professor João F. Vai deixar o Rafael Lucena, né, Edivac e Renan, deixar nos para chegar ao top 10, né? Então, eu acho que um desafio aí é duplo, né? De os dois trabalharem em conjunto para chegar a esse objetivo aí. Mas eu queria saber de você, Rafael, já pegando esse gancho aí da pergunta do Renan, eu gostaria de saber de você, quais são os seus ídolos a nível internacional, na tua categoria e na tua categoria no MSP. É uma boa pergunta, né? Tem um rapaz chamado Seyed, ele é do Irã. Inclusive, a gente já trocou algumas mensagens, né, através das redes sociais. E é um cara muito solícito. Ele é terceiro do ranking mundial. A gente Qual é a conversa marca algumas dele? vezes. A marca dele na última Ele- Paralimpíada A foi marca dele 16, qual é? foi 16 metros e 11 centímetros.
na última Paralimpíada agora de Paris. Oi? A sua hoje é qual? A sua hoje, para fazer uma comparação, a A sua minha hoje é qual? hoje, a minha Do melhor marca brasileiro? em competição é 11 metros e 43 centímetros. Então a gente ainda está ali uma certa distância de quase 5 metros de distância dele. É. Mas para 4 anos é uma boa Com evolução aí certeza. do trabalho seu e do professor João Everton aí. Para você ter uma noção, em 2022, minha primeira marca foi 8 metros e 28 centímetros. Para você ver essa crescente que a gente vem aí de 8,28 para 11,43. Em 3 anos, então, foi uma evolução muito boa, né? Então, a gente está seguindo esse planejamento para poder alcançar nossos objetivos. Então, o CED é um cara que, inclusive, eu assisto muito vídeo dele no YouTube, tem ele disputando Paralimpíada, competições a nível internacional. Então, é também uma ferramenta que a gente utiliza para poder fazer correções de técnica, tentar encontrar algum tipo de movimento que a gente possa tentar aplicar também nas nossas técnicas. Então, diariamente, assim, semanalmente, melhor dizendo, a gente está ali no YouTube, observando marcas dos adversários da nossa classe, vídeos. Inclusive, hoje mesmo eu estava assistindo vídeo no YouTube, né, de atletas da F35. Eu tento ao máximo tentar extrair uma técnica para me poder implementar também no meu estilo de arremesso para poder ganhar aí alguns centímetros que faz toda a diferença. Cada centímetro faz toda a diferença. Rafael, quem é o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo Paralímpico? É, eu não me recordo o nome dele, inclusive ele assumiu faz pouco tempo, eu acredito, João, não sei se você sabe, né? Faz cerca de 2, 3 meses, não sei, tinha trocou. Eu estava com ele, eu E estava agora com ele no meeting Natal, tá? Há 4 dias atrás. É o Bolivar? Não. Não, 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 não. não, né? Deixa eu lembrar o nome dele, que não é fácil não o nome dele aqui, tá? É um senhor grisalho, né? De cabelos grisalhos, usa óculos, né? Mas vamos lá, Divac, está contigo a bola. Opa. Professor, falou em bocha, me lembrou de um esporte que o nome é curling. Existe um paralelo com curling? É parecido ou não é? Enfim. Vamos lá, o curling não é parecido, tá? Vê só, a bocha, ela é mais parecida. Como é que eu posso dizer assim? Pode até parecer um pouco, tá? Mas ele é mais sobre um jogo de precisão, como é que eu posso dizer assim? Uma mistura de boliche, em que você tem que jogar uma bola, tá? Mas não para derrubar, mas sim para aproximar essa bola, como se fosse um tiro ao alvo, de uma bola-alvo, tá? A bocha, ela é mais comum no sul aqui do país, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, lá o pessoal faz a bocha convencional, tá? A bocha adaptada já é uma adaptação, claro, dessa bocha, tá? Para as pessoas com deficiência. Lembrando que a bocha, tá? É a modalidade mais inclusiva para pessoa com deficiência, ou seja, é para aquelas pessoas com deficiência que realmente o nível de funcionalidade é lá embaixo. Só para aquelas pessoas que têm, são tetraplégicos, que a gente fala, tá? Então são pessoas com mobilidade extremamente reduzida. Qual o impacto dos jogos aí municipais de Caruaru na comunidade, ô, meu querido amigo João? Vamos lá. Eu também trabalho na prefeitura, tá? Com a gerência de paradesporto, como você falou no início. A gente começou ano passado aqui os jogos paraescolares, tá? Municipais de Caruaru, tá? Ano passado a gente foi nas escolas, eu e o professor Eric, a gente visitou várias escolas para poder conversar com os professores e dirigentes da escola, para poder pessoas com Colocar deficiência nos jogos paraescolares, tá? Sabe, a gente Ano teve passado, 405 em torno de 450 inscrições, tá. Esse ano, de acordo com o ano passado foi feito mais como um festival para incluir essas pessoas, então esse ano a gente já incluiu uma meta de 1.000, a gente incluiu uma meta não, a gente conseguiu 1.300
1.350 inscrições, 1.300 e alguma coisa de inscrições. Bom, Então um vocês bom podem ver que número, né, quase professor João Everton? Um bom número, né? certeza, com certeza, quase triplicamos, tá, o número de inscrições de acordo com as atividades do ano passado. Então a gente crê pra gente que fez muito sucesso, tá? Saiu em manchete, saiu nos jornais da cidade e a gente até está incluindo mais modalidades. Ano passado a gente só participou com 7 modalidades, tá? Esse ano a gente vem com 9 modalidades, a gente acrescentou o karatê e o vôlei sentado, tá? Então a gente está crescendo, a gente já conseguiu trazer outro professor, professor Netinho, para trabalhar junto com a gente também na prefeitura aqui, na gerência de Paradesporto. Então, os esportes para as pessoas com deficiência em Caruaru tá começando a ser visado. Então as pessoas estão começando a ter um olhar agora para o esporte paralímpico de base, tá? Meu querido É, amigo, pode falar, Ronaldo, vai lá. só para complementar aí a resposta do professor João Everton, é, Caruaru está servindo como uma célula para o Agreste, já que tem um complexo olímpico, né, que oferece essa condição de local, né, de locais, né, porque também acho que o ginásio poliesportivo também e o complexo olímpico Rei Pelé, né, oferece, então, converge todas as cidades circunvizinhas e até de mais distantes, que inclusive eu acompanhei, tem gente de Petrolina, de Arco Verde e cidades do sertão, né? Não é verdade isso? Não procede? Isso mesmo. Como a gente tem, o pessoal aqui do interior, todos vêm para cá para poder treinar no complexo, para poder fazer as atividades de atletismo aqui no complexo. Então, às vezes a pessoa sai lá de Tacaimbó, de Cupira, para poder vir para o complexo aqui em Caruaru para poder treinar no equipamento, tá? Então, é um equipamento realmente muito bom. Então, só por ter esse espaço já motiva as pessoas de fazer a modalidade, tá? Rafael, me diz uma coisa, você tem algum acompanhamento de alguma equipe multidisciplinar, um fisioterapeuta, um psicólogo, algum nutricionista? Boa pergunta, Renan. A gente tem sim, tem uma equipe de profissionais que auxilia a gente, né? Começando por nosso técnico aí, João Everton. A gente também tem nutricionista Andréa Porto, tem também o psicólogo esportivo Lucas Florencio, o fisioterapeuta Neto Soares, tem o acompanhamento também de um personal trainer, que é Iago Cunha. Então, a gente também tem o auxílio da Academia Nox Fitness, que nos oferece toda a estrutura lá para a gente poder desenvolver nossa performance. A Ápice, que é uma loja de materiais esportivos que tem nos auxiliado aí com camisa, short, boné, agasalho, todo kit de materiais aí para o dia a dia, para a gente poder treinar com conforto e estilo. Então, graças a esse conjunto de pessoas que vem nos auxiliando aí diariamente, a gente vem crescendo, vem evoluindo. Então, eu costumo falar sempre, né, que ninguém cresce sozinho. Então, todo mundo precisa de um apoio, de um auxílio. Então, toda essa ajuda, todo esse conjunto desse grupo de profissionais tem feito total diferença na nossa evolução e no nosso desenvolvimento aí. Sivac, Rafael, por curiosidade, qual o peso do disco que tu joga? Vê só, o disco, ele tem diferenças de peso depende da classe. Da classe F32 a F36, o disco é de 1 quilo. Aí a minha classe, o disco é de 1 quilo. Já nas demais classes é 1,5 kg. No atletismo paralímpico, o disco ou é de 1 quilo ou de 1,5 kg. Já no convencional é 2 quilos, tá? Já o arremesso do peso, né? A minha classe é uma esfera de 4 quilos. Então tem classe no atletismo paralímpico que vai ser 5 quilos e tem classe que vai ser 6 quilos. E o convencional é 7 quilos 260. Entendi. Boa Renan, pergunta, gostei da pergunta. Hum. me diga uma coisa aí, João. Para o Paralímpico Nacional melhorar, o que que vai ser preciso? Vamos lá.
No caso, para Rafael melhorar, o que vai ser preciso? Não, para o Brasil melhorar no Paralímpico, o que é preciso? Vamos lá. Sobre o Brasil já é uma referência, tá? Como esporte paralímpico. Porém, a gente não trata o esporte base no esporte paralímpico, tá? Então, essa base agora um pouco há uns 2, 3 anos, está sendo trabalhado melhor essa base do esporte paralímpico, tá? Mas, por exemplo, a gente tem uma dificuldade que é o quê? As pessoas com deficiência, ela nasce deficiente ou se torna deficiente, tá? As pessoas que nascem deficiente são poucas, tá? Devido à saúde estar melhorando, tá? Mas as pessoas, quando tem algum acidente, já está no decorrer da vida, a maioria, tá? Então já tem 20, 30 anos. Então, por exemplo, pessoas que não treinavam passam a treinar porque ficaram deficientes, tenham acesso a isso. Tem pessoas que motivam essas pessoas a treinar. Então a gente, por exemplo, eh, pega uma pessoa que nunca treinou atletismo, sofre um acidente, fica deficiente, a gente inclui essa pessoa dentro do esporte. Essa pessoa perdeu muito tempo de base de treinamento. Então ela já está adulta, já tá madura, tá? E não consegue desenvolver tanto quanto uma criança desenvolveria dentro do esporte, tá? Por Entendi. exemplo, a China. China, a gente vê que a taxa de natalidade dela é alta, tá? Então, pessoas com deficiência nascem mais do que no Brasil, tá? Então, isso é mais fácil ser trabalhado na base lá. Então, com isso, a China, que é potência, consegue desenvolver mais atletas com resultados melhores, porque tem mais atletas devido à quantidade, tá? Uma coisa que a gente tem dificuldade é de conseguir público. Às vezes tem muita gente com deficiência, tá? 1%, 3% é muito comparado ao Brasil todo, tá? Mas esses 3% não estão no esporte, não estão inseridos no esporte. Às vezes é. Pode falar, Ronaldo. Não, pode continuar, é com o Renan, se não é para o Renan. Eu quero fazer a pergunta depois. Tá, vamos lá. Às vezes, tá? As pessoas ela têm medo de entrar para o esporte, às vezes as pessoas desconhecem o esporte, às vezes a pessoa não tem pessoas capacitadas para ensinar o esporte, tá? No Brasil, não é tão comum a modalidade paralímpica, a gente tira daqui da cidade. A cidade começou agora a ter jogos paraescolares. Em São Paulo, já vai na 21ª edição já dos Jogos Paraescolares em São Paulo. São Paulo é uma potência para pessoas com deficiência, tá? Entendo. Caruaru, só Caruaru que tem jogos paraescolares aqui em Pernambuco. Outra cidade aqui em Pernambuco tem os jogos paraescolares, apenas Caruaru. Então a gente está se Nem destacando. Recife tem, né? Nem Recife, né? Recife vai ter o Open Recife, tá? Que aí é da prefeitura, mas não é só escolar, é para todo município, tá? Todo município não, para todo Pernambuco, tá? Todo estado. Tá bom que a gente, daqui a pouco até deixar o Rafael falar também um pouquinho do Open Recife, que é a competição que a gente vai em agosto agora, tá? Participar no atletismo. Então, o Brasil tem essa dificuldade de trabalhar esse esporte base, tá? Para pessoas com deficiência. A gente precisa de mais espaços, como, por exemplo, o complexo daqui, tá? E mais professores capacitados para trabalhar no meio paralímpico. E pessoas que incentivem essas pessoas. Me diz uma coisa, aqui nos Estados Unidos, é, qualquer jogo de Master, de Paralímpico, principalmente, é lotado, arquibancada lotada, todo mundo vai assistir, e eu fico muito impressionado que eu assisto aí no Brasil os jogos de Master ou então os Paralímpicos, aí vejo a arquibancada vazia e também isso é uma questão de cultura, você não acha, João? Uma questão de cultura que eu não entendo por que que no Brasil, aqui nos Estados Unidos, os pais já participam, onde os filhos estão cheios de pai, de família, de irmão, de tio, então isso aí já lota as arquibancadas todas, eles vão assistir os jogos das crianças desde pequeno.
seja paralímpico, seja judô, seja jiu-jitsu, qualquer tipo de modalidade. Até bolinha de gude, tá entendendo? Lota, tá entendendo? Isso eu acho que é uma cultura que devia ser implementada aí no Brasil, e eu não sei por que que você acha que isso não acontece no Brasil. Vamos lá. Creio eu, tá, que aqui não se lota, por quê? Às vezes a gente tem um parente, às vezes a gente tem uma pessoa que vai participar de uma competição, tá? Mas a competição acontece num sábado. Essa pessoa, normalmente a gente trabalha até o sábado, tá? A competição acontece num domingo, porém, é lá na capital. Então, é difícil para assistir levar a isso lá na capital. Então, aqueles que são do interior já não conseguem levar quem da sua família para a capital. Alguns conseguem, tá? Mas a maioria não consegue. E quem é da capital não é acostumado a ir assistir um atletismo, tá? Muita gente não conhece as provas de atletismo, tá? A gente aqui desde o início está falando joga o peso, arremessa o disco, tá? Mas existem nomenclaturas corretas para isso, tá? E realmente só vai saber quem é do meio. Por exemplo, a gente sabe o que é uma falta, o que é um escanteio, o que é um pênalti, porque a gente convive mais no meio do futebol. O Brasil tem essa cultura do futebol, tá? Mas não tem cultura de outros esportes. Ronaldo aí pode falar um pouco do basquete, do pessoal conhecer ou não o basquete mais a fundo, conhecer um pouco da regra, a regra básica, ali de não andar com a bola, essas coisas. Então, o Brasil não tem essa cultura de assistir uma competição de atletismo, tá? É legal pra caramba quando vem as provas de pista, corrida com obstáculos, corrida com barreiras, revezamento. O pessoal não tem essa, como é que eu posso dizer assim, esse intuito de querer ver as provas, porque não estão acostumados, tá? Não teve aquela base de incentivo. Ó, conhece aqui o atletismo, conhece essa modalidade, conhece aquela outra modalidade, para eles poderem se interessar igual a gente se interessa por futebol aqui no Brasil. Entendo. Divac, a bola está com Ô, você. não, deixa eu. Me permite, Divac. Show. Ronaldo, fale, Ronaldo, fale. Antiguidade é posto, viu? E prioridade, viu? O professor João Alfredo, João Everett, veja só. é, Antes de mais nada, eu não sei se possa ser que Renan se esqueça, mas as fotos nós vamos solicitar, foto sua, foto do Rafael e do Complexo Olímpico para vocês, né, Fernando, Divac e Renan, que não conhece, né, o gigantesco Exato. complexo que temos aqui na região do Agreste, em Caruaru. Isso vai ser colocado, né, inserido na edição do programa. Outra coisa, Na edição, na edição do YouTube. Esse YouTube agora está sendo YouTube. transmitido para todo o Brasil ao vivo, mas depois Isso, ainda nós isso, vamos pronto. editá-lo Isso, para ficar num modelo melhor ainda. Mas atualmente, exatamente. nesse momento, E está sendo transmitido ao vivo, como e na vocês televisão podem também. depois divulgar isso aí. Isso, e vocês podem divulgar o programa, né, no YouTube e nas outras plataformas aí, digitais, e podem, né, divulgar à vontade. Eu queria saber é, de você, porque nós estamos falando especificamente, né, já que é o entrevistado, o Rafael, mas eu acredito que tem outros atletas de destaque no seu, no seu, no seu projeto, no seu trabalho, né, juntamente com a Prefeitura Municipal de Caruaru, outros atletas de destaque. Você poderia citar algumas mulheres também, né, que possivelmente deve ter, né, no seu convívio aí, né, de trabalho. Vamos lá. A gente tem, além do atletismo, tá, a gente tem o halterofilismo e a bocha, tá, dentro da PODEC. A gente já teve atletas da seleção, tá? Por exemplo, da bocha, a gente já teve um atleta, Letícia Caroline, tá? Que foi atleta da seleção brasileira de bocha, tá? Já viajou para um país fora do Brasil representando a seleção brasileira, tá? No halterofilismo, a gente tem uma equipe também de 4 membros. A gente foi agora para uma etapa em São Paulo, dia 22, de 20 a 23 de junho, agora em São Paulo, para a segunda etapa de halterofilismo nacional, tá bom? É,
A gente tem assim, estamos construindo uma base no halterofilismo, tá? O nosso diretor da APODEC, Reginaldo Quirino, ele já foi seleção brasileira de halterofilismo, tá? Ele representou o Brasil no Parapan em 2007, tá bom? Foi recordista brasileiro também, levantando 103 quilos na categoria menos 49, tá? Então é mais do que é o dobro do peso corporal, tá bom? A gente conta muito isso no halterofilismo, tá? É, a bocha está sendo uma referência no momento para a PODEC, devido a gente conseguir classificar muitos para o brasileiro e ter um resultado bom também no brasileiro, tá? A gente tem 4 atletas também na bocha, tá? No atletismo, a gente, além de Rafael, a gente tem um pessoal novo chegando agora. A gente tem tanto o Thiago, que passou numa classificação agora, a gente também tem o Gabriel, que está entrando agora, um jovem de 17 anos, que está chegando agora para a gente. Fez algumas provas no meeting de arremesso e lançamento, mas ele futuramente, a gente quer colocar ele para fazer o salto em altura, tá? E a gente tem vários outros atletas. A gente também tem Miguel, que foi recordista também da prova sub-20 de lançamento do disco, tá? Em outubro, dia 18 de outubro de 2024, lá em São Paulo, recordista de disco, tá? Então a gente vem com uma base boa, tá? Estamos crescendo, nosso número de atletas está começando a crescer, tá? Já chegou já Gabriel e Thiago chegou esse ano. A gente vem com mais alunos querendo se envolver devido O aos seu, jogos, devido à participação nos jogos municipais. o seu xará eu levei quinta-feira, não foi? Quinta-feira. João, Isso, né? João. João. Perfeito. E, Aham. e qual Pronto, o foi Ronaldo Pato conversou com a mãe do aluno, não foi isso? Conversou com a mãe do aluno, a mãe do aluno se interessou, conversou com o meu gerente da prefeitura, ele mandou para mim, quinta-feira passada, se encontrou todo mundo lá no complexo para ter uma aula prática. Ele fez bastante arremesso de peso, a gente trabalhou um pouquinho a técnica, só fez peso, só Olha, peso, só peso. eu- E ele tem aquele biotipo, né, para peso. Então a gente, ó, tua Pedro. prova vai ser essa aqui. Mas claro, quando ele vir agora, próxima quinta, ele vai fazer outras provas de disco, de dardo, para ver se também tem uma desenvoltura. Mas a gente fala muito também por biotipo, né? E o biotipo dele é de arremesso de peso. É. Qual foi a marca dele? Você chegou a medir lá a marca melhor que ele fez lá no primeiro treino lá? A gente O, mediu. o, Eu acho, o mediu, foi Rafael, rápido. o Rafael pegou. Deu cerca de, foi, se eu não me engano, 6,90. Foi isso mesmo, 6,90. 6,90. 7 médios, isso aí, To- 3,90. Aham. Para quem Toma tá cuidado, iniciando, né? toma cuidado, Rafael, que ele vai te pegar, viu? Vamos embora, crescer junto. Vamos lá. Ó, Divac, está Aí, contigo a bola. Rafael, você é um atleta de alta performance. A maioria dos atletas ele tem um mantra. O que é um mantra? É antes da prova, uma concentração, uma música ou algo que ele faz. Qual o teu mantra antes da prova? Segundos antes de chegar lá e fazer o teu melhor. Excelente pergunta, Fernando. Eu costumo me desligar de tudo, sabe? Quando eu entro para a prova, a principal coisa que eu penso é em todo o sofrimento que eu passo diariamente, sabe? A correria, as dificuldades, do dia a dia. Lembro daquelas pessoas que estão torcendo por mim, minha mãe, meu pai, minha esposa. Então, todos os que me apoiam, psicólogo, esportivo, nutricionista, técnico, clube, os patrocinadores. Então, porque além de eu estar carregando uma responsabilidade minha, eu também carrego o nome de cada um deles. Então, eu utilizo esse combustível para a hora da prova para poder entregar tudo e penso em cada pessoa que acredita no meu trabalho, no meu potencial. Então, eu procuro me desconectar de tudo e mentalizar também aquilo que eu preciso fazer na hora da prova, né? Então, é uma coisa que o meu psicólogo esportivo, a gente trabalha muito também, o controle emocional, saber também lidar com as pressões,
Muitas vezes a gente está ali, faz o primeiro lançamento ou o arremesso, não sai como a gente queria, então a gente tem que ter aquele controle emocional para poder recuperar uma melhor marca na próxima tentativa. Então, a gente procura se concentrar o máximo possível, né? E a gente acaba aproveitando também aquela adrenalina ali da competição para poder ajudar a gente a chegar no resultado melhor. Inclusive, eu costumo até falar para João, né? Em competição eu cresço muito, sabe? Então, muitas vezes o que eu não consigo em treino, eu consigo construir numa competição, né? Porque treino a gente, tipo, treina à noite, cheguei agora, quase agora da academia, então amanhã de manhã já tô lá no Complexo Olímpico treinando, à noite novamente na academia, então é aquela correria frenética, então muitas vezes a gente tá com o corpo esgotado, o corpo cansado, a gente não consegue render tanto feito a gente rende numa competição, né? Porque nem todo dia de treino a gente tá com aquela motivação, a gente tá com aquele ânimo, então já o cenário ali, a atmosfera da competição é diferente, né? Ali a gente vai para entregar nossa vida, nossa alma, nosso tudo, porque ali é o momento de executar tudo aquilo que a gente trabalhou durante meses em treinamento. Então, ali é o momento da gente reunir toda a força, todo o gás, toda a entrega e lançar e arremessar na hora da nossa prova. Rafael, me diz uma coisa, me diz uma coisa, o que você sente, você que está inspirando outras pessoas para entrar nesse esporte? Sim, com certeza. Inclusive, Tiago, né, o rapaz que João citou, é um grande parceiro e companheiro de treino meu, né? Eu convidei um amigo dele e através desse amigo de Tiago, ele foi convidado por ele, né? Então foi os dois no dia lá conhecer o atletismo. Então Tiago gostou bastante e ele sempre fala para mim, né? Você é minha inspiração. Então isso me deixa muito feliz saber que eu estou inspirando mais pessoas. Então eu costumo falar que o esporte transforma, né? Então o esporte teve a maior transformação positiva na minha vida, né? Então, para quem não sabe, essa minha deficiência que eu adquiri, eu fui vítima de um assalto quando eu tinha 4 anos de idade com minha família. A gente estava na zona rural aqui de Caruaru e meu padrinho tinha vendido um gado e entrou um certo dinheiro, né? Uma certa quantia de dinheiro. Então, no fim de semana lá, ladrões invadiram a residência, né? 3 homens e uma mulher, para poder tomar esse dinheiro da venda do gado. Então a gente foi surpreendido, né, que eles invadiram a casa, a gente estava jantando, então renderam a gente no chão e um ladrão, por descuido dele, ele estava muito nervoso, apontando a arma para a gente, tremendo muito. Ele acabou atirando em mim e a bala perfurou de raspão a minha coluna, então me levou a ficar com essa deficiência com 4 anos de idade. Então, é, o esporte, anos depois, né, eu conheci o atletismo paralímpico através de um atleta também bem antigo da Apodec, que é Adelson Pereira, que ele é corredor. Eu estava num supermercado com meu irmão e ele me viu andando com a deficiência e perguntou se eu conhecia a Apodec, né? Então eu disse, não, não sei o que é a Apodec. Ele disse, a Apodec é uma instituição aqui, associação da cidade, que tem projetos esportivos para pessoa com deficiência. Então, a partir do momento que ele me fez o convite, despertou aquele desejo de conhecer o esporte, né? Então, eu conheci o atletismo, comecei a praticar e hoje, graças a Deus, estou colhendo os frutos de muito trabalho, muito treino e hoje consigo, através dos meus resultados, da minha história de vida, inspirar outras pessoas. Beleza. Ronaldo, está com você a bola. Não, eu ia fazer uma pergunta em cima do problema seu, né, que você teve. Mas aí não tem necessidade, porque eu ia perguntar qual esporte você praticava. Mas com 4 anos de idade você não praticava nada, né? Brincava, né? Isso, O exatamente. esporte era brincadeira, né? Com certeza. Eu Mas só conheci o atletismo paralímpico depois de grande, né? A de adulto, então é, foi o que mais me transformou a minha vida, né? Porque, tipo, a pessoa que tem a vida alterada pela bandidagem e, tipo, adquire uma deficiência
depois, né? Como foi o meu caso. Uma Então, fatalidade, né, Rafael? isso, exatamente. Não é fácil, né? Principalmente naquela Mas, adolescência ali, é, eu me mas sentia muito assim, muito um vazio dentro de mim, sabe? Então, o uhum, esporte preencheu esse vazio. O preencheu. esporte E trouxe vai preencher, transformação em todos os e cenários. vai preencher muito mais. Você hoje faz alguma faculdade, você já ou pensa em fazer algum curso superior? Que tal uma educação física, né? De repente, eu acho que isso passa pela sua cabeça, né? Vê só, hoje o meu foco é 100% pro atletismo. Então, tipo, meu tempo, minha rotina diária já é muito corrida. Atualmente eu não penso em fazer agora, mas futuramente eu penso sim em fazer um curso superior, porque tipo, ainda infelizmente meu tempo é muito curto, muito limitado. Então eu não conseguiria conciliar treino de manhã, treino à noite e outros compromissos diários com a faculdade. No momento não, mas eu tenho vontade sim de me capacitar numa educação física para poder até futuramente, quando passar, tudo a gente sabe que é transitório, né? Então, quando passar meu tempo, eu pretendo também auxiliar outros atletas a seguirem a carreira de atleta, né? Auxiliar E de e repente revelar auxiliar novos talentos. o professor João Everton também, né, auxiliar, de repente, né? Quem sabe, Com né, professor? certeza. Não é isso? Renan, Quem sabe é o que a gente precisa, tá? de minha parte, eu estou satisfeito e deixar claro aqui às pessoas que estão nos acompanhando que as perguntas, que o pessoal muito acha que não, é tudo combinado. Eles mandam as perguntas, o pessoal estuda a resposta. Aqui é tudo na lata. Ninguém ficou Exato. sabendo, nem eu fico sabendo o que é que o Renan vai perguntar, nem o Divac vai perguntar, nem eu, nem, e vice-versa. E principalmente os entrevistados também não ficam sabendo. Então é bom porque os dois Ok. passaram no teste, né, de perguntas foram muito bem sucedidas, né, as respostas, e parabéns aos dois entrevistados de hoje do Top Sport. Ronaldo, nós temos quase chegando aos nossos 60 minutos da televisão, que nosso programa na televisão é de 1 hora somente, né? Então, eu peço para nossos dois convidados, começando aí pelo João Everton, para dar as considerações finais dele, depois nós passamos aí imediatamente para o Rafael Lucena, para ele dar as Deixa, considerações finais dele. deixa eu falar rapidinho. João e Rafael, pode falar os nomes de agradecimento e as empresas e os parceiros também, viu? Fiquem à vontade. Eu só tenho a agradecer primeiramente a vocês pelo convite, tá? Aos telespectadores que estão aí comparecendo. Agradecer também ao meu clube da Apodec, tá? Sem o clube eu não estaria à frente desses atletas. E também talvez eu não teria chegado onde estou, tá? A Prefeitura Municipal de Caruaru, tá? Para poder ajudar nos jogos paraescolares municipais e ajudar na gerência de paradesporto, tá bom? E também, tá? A ANDE, que é a Ação Nacional de Desporto, a ela que eu trabalho de arbitragem, tá? E é isso. Obrigado a todos. Queria fazer um agradecimento aí também, né, pelo convite. Foi uma honra e um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa trajetória esportiva. Agradecer também aos programas do Bolsa Atleta, tanto do governo federal, governo estadual e governo municipal da Prefeitura Municipal do Caruaru. Agradecer a APSE, meu patrocinador do material esportivo, a Nox Academia, psicólogo esportivo Lucas Florencio, nutricionista Andréa Porto, personal trainer Iago Cunha, Manuel Neto, fisioterapeuta, nosso querido técnico João Everton, o nosso clube a Apodec, que tem nos auxiliado aí também em todos os sentidos. E, enfim, graças ao apoio de todos, a Selecta também, a farmácia de manipulação, né, que tem oferecido também para a gente aí suplementos de altíssimo nível, né? A Selecta tem nos auxiliado aí para poder chegar no alto patamar com suplementos. Então, fico muito grato a essa equipe que tem nos ajudado aí diariamente a crescer. É isso aí, pessoal. O Top Sport agradece a presença aí do nosso querido professor João Everton e do nosso craque aí, campeão brasileiro, Rafael Lucena. E agradeço também a presença do Ronaldo Passos, que está aqui na linha, nosso querido amigo Divac, ao Ayrton, que está lá nos controles da televisão, canal 15 da NET Fortaleza,
E esse é mais um programa Top Sport que vai finalizando agora. Top Sport todas terças, quintas e sábados no canal 15 da NET Fortaleza, Multiplay, transmitido pela Lares e pela Com Brasil para todo o Brasil, e também pelo YouTube, youtube.top, topsport.top, do meu amigo Divac, que é o grande controlador do YouTube. Muito obrigado, Divac, muito obrigado a todos os nossos telespectadores, e até terça-feira que vem.